Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Eu quero trazer nesta noite uma palavra que eu meditei nesta semana, e o Senhor me colocou esta palavra no meu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Eu quero falar algo sobre direção de Deus, o refúgio do Senhor nos nossos corações. Quem que não precisa, de um refúgio, de uma direção do Senhor? Abra sua Bíblia no livro do Salmo 25, versículo 9, e também Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu acho que vai ser difícil para os irmãos abrirem, os dois textos ao mesmo tempo, né? Mas eu vou ler aqui, os irmãos só prestem atenção na leitura, que já fica ótimo, amém? O texto de Salmo 25, versículo 9, nos diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Vamos ler de novo? Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus falando conosco, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Diante desses dois textos, dessa certeza da direção de Deus, nós vamos tirar aqui alguns argumentos, alguns pontos. Primeiro, como Deus dirige os seus filhos. Depois nós vamos ver quem Deus dirige. Depois nós vamos ver quando Deus dirige os teus filhos. Nós somos teus filhos. Nós vivemos em um contexto, os irmãos há de concordar com isso, que muitos vivem agitados, não é verdade? Uma agitação para lá, uma agitação para cá. As pessoas estão sem uma certeza dentro do seu coração. As pessoas não sabem nem o que querem. Muitas pessoas estão assim. Muitas não, muitas estão focadas. Muitas sabem de onde veio, para onde vai. Mas muitas estão assim, agitadas. Não sabem o que querem, não sabem o que estão fazendo, sem uma direção. Essas pessoas são aquelas que andam sem uma direção de Deus. Isso leva muitas pessoas a tomar decisões baseadas no sucesso de outras pessoas. Não tem aquelas pessoas que está procurando um meio de se dar bem na vida? Aí elas começam a analisar as pessoas famosas, as pessoas que já estão lá no auge, e ela quer seguir aquelas pessoas, quer seguir os passos daquelas pessoas, e esquecem de realmente olhar para dentro de si, esquece de olhar para aquilo que a palavra nos fala, esquece de acreditar na condução de Deus e na direção de Deus para cada um de nós. Cada um de nós temos uma caminhada, cada um de nós temos um objetivo, um foco. Eu nunca vou ser como a irmã Alfreda, eu nunca vou ser como o irmão Charles, eu nunca vou ser como a irmã Gabi. Eu tenho um caminho a trilhar. Nós todos temos um caminho a trilhar, e o nosso caminho é segundo a vontade de Deus. A nossa direção, ela vem de Deus. Então, quando nós procuramos decisões, ou queremos tomar decisões baseadas no sucesso de outras pessoas, a tendência é isso não dar certo. Não é verdade ou não é? A tendência é não dar certo. Tipo assim, olha, se deu certo para o cicrano, vai dar certo para o Bertano, e pode dar certo para mim. Mas não é bem assim. O que deu certo para o cicrano, vamos usar essa expressão, pode não dar certo para mim. O que deu certo para a Antônia, não dá certo para mim. A cruz é da Antônia,
A cruz que a Antônia tem que carregar é só ela que consegue carregar. Eu não consigo carregar a cruz da Antônia e nem a Antônia consegue carregar a minha cruz. É por isso que é importante nós sabermos que nós estamos diante de uma direção de Deus. Os nossos caminhos estão traçados diante de Deus. Por mais que às vezes parece que nós estamos em lugares errados, em lugares que parece que Deus não está na direção, mas na realidade tudo é um propósito de Deus para que nós chegamos até o destino final. Gosto muito da história de José. José tinha um destino, não tinha? Tinha um foco, tinha um sonho, tinha um projeto. Deus falou para ele, Deus mostrou para ele. Mas no meio da caminhada, o que aconteceu com José? Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, depois foi preso. Só depois que Deus o exaltou e colocou ele na posição de governo. Mas observa que Deus tinha uma caminhada para José, Deus tinha uma direção para José. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem uma direção para você. Você está na direção de Deus, você não está no caminho errado. Sabe aquele momento que você para e pensa, mas parece que está tudo errado, eu não estou andando certo, parece que Deus não está comigo. É o diabo querendo tirar você do caminho do Senhor. Na realidade você está dentro dos planos do Senhor. Está certo que nesta caminhada, às vezes nós saímos fora, às vezes nós escorregamos, como diz um pastor que eu conheci muitos anos atrás. Às vezes nós pisamos no tomate, escorregamos, mas nós estamos sempre na direção de Deus. Tenta pisar no tomate maduro, você cai ou não cai? E às vezes nós fazemos isso, mas o importante é nós sabermos que os planos de Deus para nós são planos de nos dar esperança, são planos de futuro, são planos de prosperidade, tanto espiritual como material. Deus tem planos poderosos para nós. Por que muitos não alcançam? É porque nós começamos a dizer aqui, nós queremos seguir os passos de outras pessoas, nós queremos seguir os projetos de outras pessoas. Não, Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para mim. Nós temos que confiar na direção do Senhor. Como Deus conduz o seu povo? Primeira pergunta que nós fazemos: como Deus conduz, ou como Deus dirige os seus filhos? De que forma Deus dirige? Primeiro, Deus dirige o seu povo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. É Ele que nos dá o norte, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que discerne para nós tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que nós não entendemos. É o Espírito Santo que vai nos dirigir. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 1 e 4, quando os discípulos estavam reunidos, o texto diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse: o Espírito Santo. Olha só, o que eles estavam fazendo? Servindo eles ao Senhor. Então continuamos servindo ao Senhor. Eles estavam jejuando, disse o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo dirigindo os seus filhos. Então quando você ora, quando você jejua, quando você está servindo ao Senhor, tenha certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. De que forma? Através de uma palavra, através de um cântico, através de uma oração. Deus vai falar através do Espírito Santo. E Deus fala. O texto vai dizer que o Espírito Santo diz assim, ó: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. No texto de Atos aqui, o Espírito Santo dirigindo os discípulos no início da igreja, o Espírito Santo dirigindo eles no que eles tinham que fazer. E o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo continua operando da mesma forma. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós servimos ao Senhor, o Espírito Santo fala no nosso coração. O Espírito Santo fala no seu coração. Ele vai dar direção: filho, você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não saia fora desse propósito, não saia fora desse plano. Esse é o plano que eu digo para você. O Espírito Santo sempre fala. O que nós precisamos? É guardar a orientação do Espírito Santo.
é amar a obra do Senhor, é dar crédito àquilo que Jesus fala aos nossos corações. E com certeza nós vamos ser dirigidos para lugares maravilhosos, como diz no texto que nós lemos, lugares de esperança, um futuro bom, um futuro onde realmente nós queremos estar. Não que nós merecemos, mas nós queremos, e Deus conquistou isso para nós, Jesus conquistou isso para nós. Como Deus dirige seus filhos? Primeiro, pelo Espírito Santo. Segundo, pela palavra, lógico, pela palavra. Aqui está a palavra, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Ela nos dirige, ela fala o que nós temos que fazer. Olha o que diz a palavra aqui, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus também é um meio de que Deus usa para dirigir os teus filhos. Então, se nós queremos realmente viver uma vida debaixo da vontade de Deus, debaixo dos planos de Deus, segundo a sua vontade e seu querer, viver feliz, com o futuro certo, com a esperança certa, alegre, servindo ao Senhor, nós temos que nos deixar ser dirigidos pela palavra do Senhor. Eu coloquei nesta semana, não sei se os irmãos viram, se não viram, vejam aquele vídeo onde fala da importância de nós lermos a Bíblia. Quem lê a Bíblia um dia, quem lê a Bíblia 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 6 dias, a diferença que faz na mente da pessoa. Pesquisa científica já comprovam que a leitura bíblica muda por completo a mente das pessoas. As pessoas se tornam mais alegres, mais confiantes, mais certas daquilo que elas estão fazendo. A leitura bíblica é a lâmpada, ou melhor, a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, ela que ilumina o seu caminho. Então, como que Deus nos dirige? Através do Espírito Santo e através da leitura bíblica. Aleluia! Se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não conhecemos a palavra, se nós não temos prazer em ler e meditar a palavra, nós nunca vamos chegar à estatura de um varão perfeito, como diz a palavra. Se nós não temos prazer na leitura, no conhecimento das Sagradas Escrituras, dói no coração em dizer para você, está perdendo seu tempo, está perdendo seu tempo. Porque quem diz que conhece a Jesus, que ama Jesus e não ler a Bíblia, ele está perdendo o seu tempo, está realmente perdendo o seu tempo. Nós temos que conhecer, nós temos que amar. Isso é prova do nosso amor por Jesus. Irmãos, ler um capítulo da Bíblia por dia não vai matar ninguém, não vai deixar ninguém aleijado nem cego. Ler um capítulo da Bíblia por dia já é o suficiente para você se tornar uma pessoa cheia de esperança, uma pessoa cheia de alegria, confiante de que você está na direção certa, de que Ele está dirigindo os teus passos. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés. Como Deus dirige os seus filhos? Em segundo lugar, em terceiro lugar, pela oração. Nós falamos que Deus dirige pelo Espírito Santo, Deus dirige pela sua palavra e Deus dirige também pela oração. Se o crente ora, Deus traz a resposta. A Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam presos em cadeias, a igreja orava. E quando a igreja orava, a Bíblia diz que Deus enviou lá na prisão anjos e destrancaram as cadeias, soltaram os discípulos. O poder da oração. Enquanto a igreja ora, as muralhas são quebradas. Enquanto você ora, o inferno é guerreado. Enquanto você ora, as muralhas são quebradas. Enquanto você ora, a sua mente é aberta. Enquanto você ora, o demônio, ele tem que partir em retirada. Porque o poder da oração, a oração, ela leva nós ao encontro de Deus. E Deus, atendendo a nossa oração, Ele manda a resposta. E com certeza, nenhum mal fica na sua frente. Nenhuma tristeza fica na sua frente, nenhuma angústia fica na sua frente, nenhuma depressão fica na sua frente. A depressão, a angústia, o medo, isso é causa de falta de conhecimento de Deus, conhecimento da certeza da bondade de Deus no seu coração. Deus te ama, Deus tem um propósito, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus quer dirigir a sua vida. Amém? Deus quer dirigir a sua vida. De que outra forma Deus pode dirigir os teus filhos? Ou como Deus dirige os seus filhos?
pelos seus olhos. Falei olhos, coloquei a mão na orelha, né? Pelos seus olhos. Deus dirige os seus filhos pelos seus olhos. Deus está sempre olhando para nós. Nunca nos desampara, nunca nos deixa só. Ele nunca, jamais, mesmo que você se sinta só, mas Ele está lá. E de que forma você pode sentir esse Deus? É na oração, é na intimidade, quando você dobra o joelho e você começa a falar: Pai, eu estou aqui. Eu sei, ó Pai, que eu sou o pecador. Eu sei que eu não mereço. Começa a falar desta forma. Começa a orar assim. Se você não vai sentir, vê se você não vai sentir a presença de Deus. Você sente. É aquele que se humilha, Deus exalta. Quando você dobra o joelho e começa a dizer: Pai, eu não mereço, mas o Senhor me amou. Eu não mereço nada, mas o Senhor me amou. Eu quero que o Senhor agora esteja atento à minha oração. Ouve o meu clamor. Ele vai te dar a direção. Os olhos de Deus estão ali. A Bíblia nos diz lá no Salmo 32, versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o texto, marque o Salmo 32, versículo 8. Olha o que diz: instruir-te-ei, Deus falando, instruir-te-ei, quer dizer, Ele ensina. Ensinar-te-ei, instruir e ensinar é quase a mesma coisa, o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei, direção, com os meus olhos. Então Deus nos dirige pelo Espírito, pela palavra, pelos seus olhos, pela oração. Deus nos dirige. De que forma, pastor, que Deus nos dirige? Está aí a resposta. Quer uma direção de Deus? Quer chegar naquele lugar que você tanto almeja? Quer ser abençoado por Deus? Quer ser alegre? Quer ser realmente convincente de que você é importante para Jesus? Quer ter a certeza de que você é amado de Deus? Quer ter a certeza que você é uma pessoa especial para o Senhor Jesus? Creia nesta palavra. Creia que Deus dirige os teus passos. Aleluia, que Deus dirige os nossos passos, que você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Amém? A segunda pergunta que nós fazemos: a quem o Senhor dirige? Primeiro nós começamos: como o Senhor dirige os seus filhos? Como? Nós vemos aqui, pelo Espírito, pela palavra, pela oração e pelos seus olhos. Grave bem, grave bem. Agora, quem o Senhor dirige? Vamos ver na Bíblia? Quem o Senhor dirige? Aqueles de quem Ele se compadece, ou melhor, aqueles de quem Ele tem compaixão. Então é de todos, Ele tem compaixão de todos, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, quem o Senhor dirige? Eu e você, nós. Ele nos dirige porque Ele nos amou. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o A ou o B, não. Ele escolheu a todos, Ele amou a todos. Ele tem compaixão de todos. A palavra de Deus nos diz lá no livro de: nunca terei fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Olha só, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Quem é que se compadece aqui? É Deus. Quem o Senhor dirige? Aqueles a quem Ele tem misericórdia. O texto está dizendo que o Senhor dirige os nossos passos, que o Senhor sabe o que você precisa, que o Senhor sabe realmente o que está faltando na sua casa. O Senhor sabe o que está faltando na sua família. O Senhor sabe o que está faltando na sua empresa, no seu trabalho. O Senhor sabe, e Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de nós. De que forma? Ele nos dirige pela oração, nós já falamos pela palavra, pelos olhos de Deus. Agora, quem o Senhor dirige? Aqueles de quem Ele tem compaixão. Ele tem compaixão de você.
Ele tem compaixão de mim, Ele tem compaixão de nós. Então Ele nos dirige, Ele nos leva a águas tranquilas, como diz o Salmo. Ele nos leva a lugar de descanso, a lugares em que nós realmente temos a certeza de que Ele está ali. Jesus está. Não tem aquele momento que você está lá no quarto chorando? Quem nunca chorou no quarto? Quem falar que nunca chorou está mentindo. Tem aquele momento que você está lá no quarto, joelhado, chorando, sem saber o que fazer. Deus está lá. Deus está colhendo as suas lágrimas. Ele te dirige. Ele está te dirigindo. Se naquele momento você começar a reconhecer quem você é, reconhecer que Deus tem um plano na sua vida, reconhecer que Deus te ama, reconhecer que Ele está sempre falando no seu coração, e você der crédito à palavra do Senhor e começar a buscar com força, começar a buscar o Senhor com sabedoria, Ele vai dirigir cada vez mais os teus passos. Você terá a vitória. Nós teremos a vitória. A quem o Senhor dirige? Aqueles que buscam sinceramente. Aqueles que buscam sinceramente. Nós começamos dizendo a quem o Senhor busca, aqueles a quem Ele tem misericórdia. Agora, aqueles que o buscam sinceramente. Atos capítulo 8 vai nos dizer lá no versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olha só, esse texto está falando de Filipe. Filipe estava pregando o evangelho de Jesus no início da igreja. Então ele encontrou esse eunuco caminhando sobre uma carroça, e então Filipe acompanhou ele e viu que ele estava lendo um livro, estava lendo o livro de Isaías, e ele disse, Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? E aí o eunuco respondeu: como eu posso entender se ninguém me ensina? Então aquele rapaz, ele buscou sinceramente, ele disse para Filipe: eu quero aprender. E Filipe então subiu na carroça e começou a ensinar as escrituras para aquele homem. E a Bíblia vai dizer que logo na frente eles encontraram a água, e ali ele quis se batizar e converteu ao Senhor Jesus. A quem o Senhor dirige? Aqueles que o buscam sinceramente. Aqueles que têm certeza de que Jesus o ama, de que Jesus tem um propósito na sua vida. Está vendo por que às vezes Deus não está dirigindo a sua vida? É porque você não está buscando sinceramente. Você não quer conhecê-lo sinceramente. Esse eunuco estava ali lendo Isaías, querendo entender a palavra. E de repente aparece Filipe e pergunta: você entende o que está querendo ler? Ou melhor, você entende o que está lendo? E ele disse: como eu vou entender? Ninguém me explica. Ele demonstrou que queria conhecer a Bíblia. E muitas vezes, irmãos, nós não fazemos nem sequer uma pergunta para o pastor: pastor, o que significa esse texto aqui? Eu estou lendo esse texto, não estou entendendo. Dificilmente alguém chega para mim e pergunta: pastor, eu queria que o senhor me explicasse esse texto da palavra. Não há mais a curiosidade bíblica. Falta isso no meio da igreja. Falta isso no meio do povo de Deus. Querer conhecer as Sagradas Escrituras, querer conhecer esse Deus, querer buscar a Deus com sinceridade. Aí sim o Senhor vai te dirigir. Nós queremos que Deus nos dirige, mas nós queremos andar assim de qualquer maneira. O Senhor é bondoso. Esquece que o Senhor é justo. Deus dirige aqueles que o buscam sinceramente. Irmãos, vamos buscar o Senhor sinceramente. Vamos buscar sinceramente. Daqui a pouco as trombetas soam, e aí muitos vão chegar até Jesus e dizer: mas Senhor, eu servi a Ti, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai falar assim: olha, apartai de mim, pois não te conheço. Eu já falei esse texto aqui na igreja, vou repetir. A palavra conhecer tem um sentido de intimidade. Não é conhecer de ouvir falar, é conhecer na intimidade. Como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço pessoalmente. Eu te conheço porque eu tive prova. Eu vi o Senhor nas coisas que estão acontecendo ao meu redor.
Nós precisamos conhecer a Deus com sinceridade. Ele dirige aqueles que buscam sinceramente. Ele dirige aqueles que buscam a sua face. Salmo 104, Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Busquem sempre a sua presença. Irmãos, talvez você vai dizer, pastor, mas nós estamos numa época tão difícil. Nós estamos numa época tão corrida. Eu devo dizer para você que é verdade. É muita correria mesmo. É muita correria. Mas se você fizer as contas, se você falar assim, eu vou fazer uma agenda do meu tempo de trabalho, você vai ver que você tem tempo de sobra para ler a Bíblia. Você vai ver que você tem tempo de sobra para orar. Por que que nós nos deixamos ser levados pelas circunstâncias? Por que que nós realmente não entregamos o nosso coração a Jesus e dizemos, Senhor, eu preciso ter essa intimidade com o Senhor? Por que que nós queremos levar a vida de qualquer maneira e queremos as bênçãos de Deus? Por que que nós queremos sempre estar em falta e nunca reconhecemos que existe um Deus que está com os teus olhos sobre nós, nos observando? Por que que nós somos assim? Mas uma coisa eu falo, Deus é misericordioso. Deus é bondoso. É por isso que nós começamos lendo que os planos de Deus é de nos abençoar, de não nos causar dano. Os planos de Deus nos dar esperança e um futuro. Deus tem um futuro para nós. Deus tem um futuro para você. Mas para que nós chegamos a este lugar, nós temos que entender o real significado da presença de Deus, da palavra de Deus. Nós temos que entender o real significado de buscar a Deus sinceramente, de buscar a Deus face a face. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9, diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça a Deus, o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o seu coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. O Senhor conhece todos os corações e conhece as motivações dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É a Bíblia. Se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós rejeitarmos, ele vai nos abandonar para sempre. É a Bíblia. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus quer dirigir os nossos passos. Deus quer nos trazer um futuro, mas nós temos realmente entender a direção de Deus. Em último lugar, quando o Senhor dirige, nós vemos como o Senhor dirige, nós vemos quem o Senhor dirige, e agora nós vamos ver quando o Senhor dirige. Lembrando que esses temas que eu estou colocando aqui, isso não é o final daquilo que a Bíblia fala. Tem muito mais. Isso aqui é textos que eu trouxe para nós nessa noite, mas tem muito mais assunto para ser falado sobre isso. Isso daqui é alguns pontos, alguns textos bíblicos para nós entender quando o Senhor dirige. Nos momentos de dor. Tem aquele momento de dor, aquele momento de angústia. Você não sabe o que fazer, é lá que Deus está. Salmo 86, versículo 7 e 8. Pega uma água. No dia da minha angústia clamei a ti. Ô Walter, pega uma água para mim, por favor. No dia da angústia clamei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é compatível a ti, Senhor. Nenhum deles poderá fazer o que tu fazes. Aleluia. Só o nosso Deus. No dia da minha angústia clamei a ti. O salmista está falando que Deus dirige. Quando Deus dirige? Na angústia, na dor, naquele momento que você fala assim, não aguento mais, Senhor, eu não suporto mais, Senhor.
Neste momento, o Senhor está dizendo, é na angústia, eu estou lá, na dor, eu estou lá. Quando o Senhor nos dirige? Obrigado, filho. No momento de dor. Quando o Senhor dirige? Constantemente. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, aleluia, e como um manancial cujas águas nunca falham. Quando o Senhor dirige? Constantemente. E como Ele pode nos dirigir constantemente? Quando nós estamos buscando sinceramente, quando nós estamos buscando face a face, quando nós estamos levando a sério aquilo que o Senhor está falando nos nossos corações. Quando o Senhor dirige, até que a morte separe, até depois da morte. Lucas capítulo 16, versículo 22 vai nos dizer: e aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Depois da morte, o Senhor ainda continua nos dirigindo. Lázaro era um pobre mendigo, mas ele estava na direção de Deus. E depois que ele morre, a Bíblia diz que até depois da morte, Deus dirige os nossos passos. Então, resumindo a palavra, queridos, quando o Senhor nos dirige, nos momentos de dor, o Senhor nos dirige constantemente. O Senhor, Ele nos dirige até depois da morte. Se você serve ao Senhor, se você ama o Senhor, tenha certeza de que Ele está dirigindo os teus passos, amém? É importante nós entendermos que para nós sermos vitoriosos nos dias em que nós estamos vivendo, e quando eu falo ser vitoriosos, irmãos, não confunda vitorioso com riqueza. Quando eu falo para nós sermos vitoriosos, é nós suportar a pressão do mundo, é nós suportar a pressão do mundo, porque nós estamos vivendo dias terríveis. Aqui todos passam dificuldades, todos passam dificuldades, só que as dificuldades, elas são momentâneas para os cristãos. As dificuldades para aqueles que servem ao Senhor, elas são momentâneas, porque nós sabemos que tudo isso vai passar. O mais glorioso é saber que nós sofremos aqui, mas nós temos um descanso. O descanso não é aqui. A Bíblia nunca falou que o nosso descanso é aqui. Se você estiver pensando que servir a Deus é descansar aqui na terra, nós estamos completamente errados. Servir a Deus é ter força para enfrentar a luta, é ter força para caminhar nos caminhos pedregosos, é ter força para suportar as afrontas. Servir o Senhor e andar na direção do Senhor é saber que Ele tem uma morada eterna para todos nós, que nesse mundo nós seremos mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque enquanto o mundo está gritando, enquanto o mundo está murmurando, enquanto o mundo está desesperado, você está cantando ao Senhor. É possível isso? É possível? É assim que nós temos que ser. Enquanto o mundo está apavorado, nós estamos louvando ao Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem nosso. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O que nós temos que fazer é plantar esta semente, é guardar essa palavra no coração, é deixar Deus nos dirigir, é deixar a palavra nos dirigir. Se nós viermos para a igreja ou servir a Jesus pensando nas coisas materiais, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que servir a Deus pensando no céu, ou pensando no reino de Deus. Nós temos que servir a Cristo pensando no reino de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por esse momento? Eu quero que você leve essa palavra no seu coração, da importância de nós
sermos dirigidos pela palavra, da importância de nós sermos dirigidos pelo o Espírito Santo, sermos dirigidos através da oração. Confia nisso. Resumindo, ore mais, leia a Bíblia mais, busque ao Senhor mais, senão você não vai aguentar. Senão você não vai aguentar. Quem não orar, quem não lê a Bíblia não vai aguentar. Precisa ler. Se você quer realmente participar do reino de Deus, leve Jesus o mais sério possível. Leia a Bíblia. Senão você vai ficar para trás. Vamos ficar para trás. Se não ler, se não ver, se não buscar a Deus, nós vamos ficar para trás. Mas Deus, ele tem um propósito. E como nós lemos aqui, e o propósito dele é levar você, levar eu para o céu. Amém? É por isso que ele nos ama, é por isso que ele nos corrige, é por isso que ele está falando conosco nessa noite. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. E creio, Pai, que o Senhor tem um plano maravilhoso para a tua igreja. Eu creio que o Senhor, Pai, falou nos nossos corações nessa noite. E nada daquilo, Pai, que nós pensávamos estava certo. Porque os nossos pensamentos são falhos. Mas os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor são de nos abençoar, são de nos trazer um futuro. E nós cremos nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a tua igreja. Ó Deus, que os teus filhos tenham força, tenham coragem para enfrentar este mundo. Ó Deus, que esta semana seja uma semana abençoada para os teus filhos. Ó Deus, Deus, que teu Espírito Santo esteja falando no coração deles. Não deixe que o inimigo roube essa semente, Senhor. Não deixe que o inimigo, Senhor, atrapalhe os teus filhos, mas que eles venham ter o desejo de conhecer a ti pessoalmente, que eles venham ter o desejo de conhecer o Senhor na intimidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Ó Deus, nos dá o poder do teu Espírito, nos dá autoridade no teu Espírito, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra, Senhor, aquilo que tem tentado destruir a tua igreja, os teus filhos e as famílias. Nós, meu Pai, neutralizamos a obra do diabo e no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.